Salve, rapaziada! Primeiro episódio do ano, Papo Reto Podcast. Eu me chamo Matheus Souza e vamos que vamos. Os. Bom, a minha intenção com o Papo Reto Podcast é trazer coisas que eu faço no meu dia a dia, junto à minha evolução diária, coisas que eu gosto de fazer e que tem dado certo pra mim, e passar pra vocês que querem buscar alguma coisa a mais na vida. Antes de começar o assunto principal do Papo Reto Podcast, eu sempre tiro um espaço para poder falar sobre o papo torto. É alguma coisa que eu falo por fora do vídeo, alguma coisa que eu penso por fora e trago para vocês aqui. O assunto do papo torto hoje é sobre o Flamengo. Para quem não sabe, sou um flamenguista alucinado e gosto de acompanhar meu time em tudo. No final do ano de 2024, o Flamengo teve a eleição de presidente. O Landim saiu e entrou o BAP com a sua chapa. E uma galera boa lá. Já nesse começo de ano, o BAP fez uma demissão em massa, demitindo bastante gente, pessoas antigas do Flamengo. Trouxe um diretor profissional de futebol. E falando sobre esse cara, o diretor José Boto, eu achei esse cara muito sinistro. Achei a postura dele impecável, referente ao que é o Flamengo, o profissionalismo dele que ele passou nos primeiros dias foi muito bom. E espero que tudo dê certo e que o Mengão ganhe bastante título esse ano, né? Quero comemorar bastante coisa. Ano passado a gente já comemorou a Copa do Brasil. Esse ano eu espero que a gente ganhe bastante coisa e que seja um ano muito bom para o Flamengo. Bom, o assunto principal do Papo Reto Podcast é sobre o ano de 2024, o ano que passou. Eu pergunto a você, se você fez uma retrospectiva referente ao seu ano, se você parou para analisar se as coisas que você fez durante todo o seu ano te levaram para mais perto do que você quer como plano de vida ou te deixaram mais longe. Já parou para pensar isso? Bom, o meu ano de 2024 foi um ano que eu planejei bastante coisa. É claro que eu deixei de fazer algumas coisas. Felizmente, nem tudo a gente consegue. Mas eu fico feliz porque eu tive uma evolução muito grande no ano de 2024. Eu apliquei bastante coisas que eu precisava para me tornar um pouco mais profissional do que eu quero fazer na minha vida. Para quem não sabe, eu sou praticante de jiu-jitsu, muay thai, né? E participo de competições de jiu-jitsu e quero ter uma vida profissional referente a essa área, dentro dessas áreas que eu te falei. Então, o ano de 2024 foi o ano que eu me profissionalizei em algumas coisas. Passei a ter um nutricionista, passei a ter um preparador físico e passei também a ter um psicólogo, que é uma coisa fundamental para a nossa vida. Vou falar isso depois, parte por parte de cada um. Mas, voltando ao assunto do ano de 2024, tendo uma retrospectiva sobre o meu ano, sobre as coisas que eu fiz, é claro que, igual eu falei, que a gente deixa bastante coisas sem fazer, né? Porque a gente sempre almeja mais coisas. Mas todos nós devemos pensar que o mínimo que a gente evoluiu durante esse ano de 2024 é muito. É muito. A gente tem que pensar sempre pelo lado bom da nossa evolução. Porque se você evoluiu em uma coisa que você planejou, que vai te deixar mais perto do seu objetivo, isso é totalmente válido. Então entenda bem sua retrospectiva. Faça isso sem peso nas costas, porque as pessoas às vezes fazem uma retrospectiva do seu ano de 2024 e se colocam muito peso por ter deixado algumas coisas de fazer, certo? Se você deixou alguma coisa de fazer, repita ela esse ano, né? Antes de você colocar uma meta nova, né, no seu ano de 2025, repita essa meta, tente cumprir ela, porque o principal responsável a fazer isso é você. Então não adianta você colocar inúmeras metas no seu ano de 2025, sendo que a de 2024 você deixou de fazer. Então entenda bem isso, né? Entenda bem o seu planejamento, entenda bem o seu plano de vida, entenda bem os degraus que você precisa subir para você chegar nos seus objetivos maiores de vida. E o principal de tudo, já que você prometeu a fazer isso, tenha a total responsabilidade de cumprir, porque você é o principal responsável pela sua vida, o principal responsável pelos seus objetivos, o principal responsável por você viver seus sonhos. Entendeu? Eu tenho colocado isso muito na minha mente, que o total responsável pela situação sou eu, e isso eu tenho colocado na minha vida, porque automaticamente, quando a gente coloca esse tipo de pensamento na nossa cabeça, não que a gente deva se cobrar demais, né? Das coisas não sair do jeito que a gente quer, porque a gente não controla certas situações. Mas a gente precisa entender que o principal responsável de tudo somos nós. Eu
que tô dentro dessa vida, eu que quero fazer essa situação e eu quero viver aquilo ali. Então entenda bem o seu lado, entenda bem o que você precisa fazer. Se você se programou, tem a responsabilidade de fazer e siga pelo seu caminho. A principal motivo de você fazer uma retrospectiva do seu 2024 é você entender você. Eu gosto de colocar isso porque eu gosto de ver sobre meus sentimentos, sobre o que eu passei pelo aquilo ali, como eu me senti com aquilo ali, qual foi a emoção que eu tive e ter uma reflexão profunda do porquê eu senti aquilo ali. Por isso é muito bom a gente ter um psicólogo para poder guiar a gente. Em 2024 eu aprendi a dizer não para algumas coisas que deixavam eu longe dos meus objetivos e sim para algumas coisas que eu queria viver e não estava vivendo. Isso de fato, ele é muito bom para nossa vida, muito bom para o nosso entendimento. Nós temos que entender que a vida que a gente quer viver somos nós que queremos viver. É você, é eu, no caso. Então, se eu quero viver, sou eu. Eu não posso deixar que outras coisas ou outras pessoas, né, que não entendem o que você quer viver, faça com que você não viva aquilo ali, certo? Em 2024, eu errei algumas coisas, errei em bastante coisa. Mas igual eu falei, o bom da retrospectiva é isso, que você praticamente entende o que você errou, entende o que você deixou de fazer, entende o que você errou, qual processo que você errou, e em 2025 você se reorganizar e fazer certo. É uma das principais coisas que você tem que pensar. Quando você tem uma retrospectiva sobre o que você fez, sobre as coisas que você faz, não tem nada melhor do que você refletir sobre aquilo ali. A questão minha do meu erro, eu deixei de viver um pouco certas situações que eu poderia ter vivido bem, entendeu? Deixei de viver alguns momentos em que eu deveria ter vivido, tanto de coisa minha pessoal quanto com outras pessoas. A gente não deve fechar o nosso mundo, sabe? A gente não deve fechar o nosso mundo e só viver praticamente aquilo ali, porque acaba sendo uma coisa robótica. A gente precisa dar um tempo na cabeça e viver outras coisas, que foi uma coisa que eu não fiz. Às vezes você sair para conversar com um amigo, às vezes você ir numa cachoeira, às vezes você ir numa trilha, às vezes você ir numa praia. Então, você tem que botar isso dentro do seu planejamento de ano, porque esse descanso, ele faz bem para você e ele também te deixa mais perto dos seus objetivos, porque você tem mais energia depois que você sai dessa rotina e vive aquilo ali. Então, o meu erro foi não ter vivido isso, sabe? Meu erro não foi ter vivido isso, mas eu vivi coisas também que eu gostei muito. Vivi coisas boas demais. Eu consegui manter algumas coisas que eu tenho na minha vida, como carro, moto, algumas coisas assim. Consegui manter o meu padrão de vida, que é uma coisa que eu queria muito, né? Dependendo como o meu nutricionista agora e com a minha alimentação, querendo ou não, exige um pouco de gasto e eu consegui manter, graças a Deus. E é uma parada que eu quero viver bem, sabe? Eu tenho metas traçadas que eu quero viver e eu procuro viver cada ano mais perto dessas metas. Por isso que eu falo e repito mais uma vez. Tenha uma retrospectiva sobre o seu ano de 2024. Entenda o que você deixou de fazer e o que você fez. Entenda que o que você fez ele te deixou mais perto dos seus planos e o que você deixou de fazer está se te deixou mais longe ou você pode fazer para chegar mais perto. Porque todos nós, né, eu acho que eu faço certo nisso aí, a gente tem que ter um planejamento de vida. A gente tem que planejar a nossa vida, né? Viver o agora é muito bom, mas a gente tem que viver o agora consciente que tem um amanhã. Você não pode apostar todas as fichas no seu agora, sabendo que você tem o outro dia, né? Aí tem aquele papo: "Ah, mas eu não sei se amanhã eu tô vivo, eu não sei se amanhã eu vou estar desse jeito, eu não sei se amanhã eu vou estar isso". Cara, entenda bem. Você tem que ser consciente. Isso é ter consciência. Você vive o agora, né? E você sabe que você tem o amanhã. Tudo que você vive agora, sem você planejar, sem você pensar, o amanhã ele vai vir com uma consequência dobrada. E isso vai te fazer mal. Porque eu passei por essa situação de você viver o agora, de você impulsionar o seu agora e você não dar uma ênfase para o amanhã. O amanhã a Deus pertence, realmente pertence. Mas o amanhã ele é resultado das suas consequências do dia anterior. Então, se planeje, se organize e faça o que tenha de necessário.
Reflita pelo seu ano de 2024, entenda o que você fez, o que você deixou de fazer e viva excepcionalmente o ano de 2025. Beleza, galera? Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que esse ano de 2025 seja um ano de muitas bênçãos para você, de realizações. Que Deus dê saúde, sabedoria e capacidade e que vocês consigam alcançar todos os seus objetivos e planos de vida. Esse é o primeiro vídeo do ano e tamo junto. Os